Não é só sobre o resultado que você vai entregar, mas é como e para quem. Mentalidade justamente salvou a nossa vida e salvou a nossa família. Será que dá para empreender em casar? Tudo dá. Mas o que você está disposto a fazer? Regras claras, papéis claros, o talento de cada um na mesa. A gente consegue somar as nossas forças, mas tudo isso depende do quê? Confiança. Teve o ponto de transformação que ela veio para o negócio. Cheguei para ela e disse, bora, vamos comigo? E aí ela disse, quem pode nos ajudar a fazer com que isso dê certo? E aí ela começou a olhar para a Fernanda Toqueto. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho. 3 anos de história, construindo aqui com pessoas que fazem acontecer, hackeando mentalidade, hackeando estratégia, olhando para pessoas que realmente fazem história com as suas decisões de carreira, de negócio. E hoje, aqui na mesa do podcast, um convidado muito especial, uma pessoa que há exatamente 3 anos está no nosso ecossistema, evoluindo, crescendo, transformando, potencializando seus negócios. Sabe aquele episódio que você olha e pensa assim, é real, sabe? Você viu acontecer, você viu transformar e faz parte da tua transformação também. Depois eu vou contar por que faz parte da minha transformação também. Então, aqui na mesa, eu já vou apresentar quem está comigo. O episódio de hoje é um patrocinado por Titanium Club, né? Você que me acompanha sabe que eu lidero o Titanium Club, um movimento de educação empresarial, onde o nosso foco é mentalidade, autoridade, vendas de alto valor, transformação de resultado. As pessoas que estão, os empresários que estão conosco têm essa visão de mercado e criamos 3 categorias que estão crescendo absurdamente. Profissionais da área da saúde, empresários e mentores. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais do nosso clube, aqui nos comentários desse podcast você tem mais informações. Vamos ao que interessa, então. Quem está comigo aqui na mesa, prepara papel e caneta para você depois anotar teus insights e poder tirar aí dos teus rascunhos o plano, porque vai ser de muita inspiração. Afinal, é sobre quem faz acontecer. Lembrar, é sobre quem está fazendo acontecer. E nesse caso, é uma prova aí do que se faz acontecer quando se aprende e se coloca em prática, tá? Na mesa comigo, pega a visão. A maioria dos profissionais da saúde foi treinado para atender e não empreender. Mas alguns poucos entenderam que sim, a técnica é extremamente importante, salva vidas, transforma, mas o posicionamento nos negócios faz toda a diferença. Aqui comigo o Dr. Guilherme Cavagnoli, ele que é dentista, autor best-seller, referência em tratamentos que unem estética e saúde, como também com um protocolo agora novo no mercado para a ronco e a apneia, que no último ano tem salvado muitas famílias, casamentos, né, Guilherme? Exatamente. Falaremos sobre isso. Ele é mais que um clínico, é gestor, estrategista e líder. E hoje ele vai compartilhar aqui conosco o que é preciso para tirar planos do rascunho, expandir, crescer, se tornar um empresário da área da saúde e escrever um novo capítulo aí com a carreira, com a autoridade, com impacto e liberdade. Seja bem-vindo a esse episódio, Guilherme. Sinta-se em casa. Obrigado, Fer. Um privilégio estar aqui na tua frente, né? A gente poder contribuir com as pessoas e contar um pouquinho da nossa história, de como a gente caminha, né? E se pudermos ajudar pessoas a também trilharem um caminho belo, né? De cuidado com seus pacientes, né? Cuidado com os seus negócios. Esperamos poder contribuir muito contando um pouco da nossa história. Tenho certeza que a gente vai contribuir. Eu sempre gosto, na largada, que a pessoa se apresente para a minha audiência. Bom, eu sou fulano, faço isso, aqui é o meu negócio, é assim que funciona, para depois a gente entrar e gerar valor aí com tudo que você fez, porque o Guilherme aplicou bastante coisas na vida, na carreira, com a família, nos negócios. Então, se você está aí querendo avançar, mesmo que você não seja um profissional da saúde, que você está buscando o seu próximo nível, destravar o teu crescimento, conseguir olhar para novas oportunidades de negócios, né? Expandir a tua mente para isso, fica aqui com a gente, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você esse podcast. Então vamos, Guilherme, se apresenta aí para a audiência. Legal, eu sou dentista há 20 anos, né? Comecei do zero, não tinha nenhum dentista na família, né? Isso é uma pergunta que me fazem com recorrência. E por que tu escolheu isso, né?
quando eu coloquei aparelho nos meus dentes, me despertou algo que me disse assim, esse eu acho que é um caminho que tu pode trilhar, né? E aí assim comecei, fui lá, me dediquei, fiz a minha faculdade federal, meus pais na época não tinham condições de bancar uma faculdade particular, então eu sempre me dediquei muito, né? E a inquietação sempre me moveu. E eu inquieto, né, com o processo, eu vou conseguir, vou chegar, eu vou trilhar esse caminho. Entrei, cursei, me formei, iniciei a minha caminhada sozinho, do zero, sem nenhuma possibilidade de um negócio próprio, mas sempre quis contribuir e ter um negócio que fizesse com que eu pudesse ajudar as pessoas a, por exemplo, lá no começo, a corrigir a posição dos seus dentes, né? Tudo começou lá, onde eu fui buscar essa especialização em ortodontia, que foi sempre algo onde eu comecei, né? Trilhando a minha carreira, eu tive os meus desafios, como todo iniciante em odontologia, né, que estava começando do zero, mas eu sempre me inquietei com o fato de poder melhorar a qualidade de vida das pessoas através de um sorriso bonito que mexia com a sua autoimagem e fazia com que as pessoas pudessem olhar para si no espelho e se sentirem mais autoconfiantes através de um sorriso alinhado, por exemplo, certo? Só que existiam tecnologias naquele processo de alinhamento dos dentes, na época, 20 anos atrás, através de aparelhos colados nos dentes. Hoje a gente tem tecnologias para fazer isso de maneira muito mais rápida e confortável, né? Que me deixavam incomodados, me deixavam inquietos. E a partir dali eu fui desenvolvendo uma habilidade de buscar melhorias para que a experiência das pessoas naquela odontologia antiga que gerava dor e desconforto não fosse mais assim. E a inovação, que é um dos nossos capítulos do nosso livro, né, best-seller, em coautoria contigo, né, e com os empresários do Titânio. Muito bom, tá na mesa. Ai. E isso fez com que eu me movimentasse na busca de inovar e trazer novas possibilidades para sair daquele trivial e fazer com que, em primeiro lugar, a pessoa que está sentada ali na cadeira comigo tivesse uma experiência melhor, mais confortável, sem dor, e que pudesse trazer para ela o resultado final, que é o que ela buscava, com a habilidade técnica que a gente sim tem que ter, mas que a gente precisa desenvolver um olhar diferenciado, porque existe uma pessoa sentada ali com a gente e ela está buscando uma expectativa e não quer passar por um caminho difícil. Então esse sempre foi o que me movimentou a ponto de eu ir buscar, né, essa inovação no meu próprio caminho. E aí eu fui abrindo negócios, né? Abri o meu primeiro consultório particular, eu com uma secretária, né? Fui crescendo, fui trabalhando exatamente nesse intuito e sentindo necessidades, né? Os pacientes chegavam para alinhar seus dentes, mas eles tinham outros problemas, né? Tinha um dente faltando, tinha um dente quebrado, a estética não estava legal, e eu fui agregando especialidades e conhecimentos técnicos para poder fazer com que eu conseguisse entregar para aquela pessoa isso que eu acabei de falar, uma experiência legal, mas que ela conseguisse resolver isso comigo com inovação e tecnologia, né? Até chegar a um determinado ponto onde eu entendi, e aí a gente vem falar sobre visão e mentalidade, né? Eu consegui enxergar que ser bom tecnicamente não é suficiente e que estar sozinho também não. A gente precisa de pessoas para que a gente consiga atingir os melhores resultados. Então eu bati num platô. Eu e uma secretária, tínhamos 2 mãos, né? Nós estávamos em 4 mãos e a gente conseguia chegar numa capacidade de resolver os problemas das pessoas até aquele teto, né? E foi aí que eu enxerguei a possibilidade de que eu estava precisando crescer, trazer mais pessoas. Quantos anos de carreira quando tu entendeu que agora é o próximo nível? Eu estava com 15 anos de carreira. 15 anos de carreira. Passei por posto de saúde, peguei mão lá naquele processo, comecei do zero trabalhando na clínica dos outros. Então eu fui ganhando conhecimento técnico, mas sempre olhando também para, nos locais onde eu estava trabalhando, como eles conduziam e como eu poderia ajudar a contribuir e a melhorar. Porque eu sempre tive a visão de intraempreendedor. Eu já trabalhei no negócio de outras pessoas, mas eu sempre trazia a minha visão de o que eu enxergava e de como a gente poderia melhorar os processos que eu estava fazendo, e não simplesmente ir lá trabalhar e ir embora, entendeu? E foi a partir dessa visão, lá do início, de que tinham melhorias que podiam ser aplicadas em negócios que já estavam no mercado há mais de 50 anos. Eu trabalhava no consultório de um dentista bem tradicional, onde inclusive eu comecei a trabalhar por conta que o meu pai precisou de uma necessidade odontológica e eu me ofereci, ainda na época de faculdade, para acompanhar o tratamento do meu pai nas minhas férias.
Então, essa visão de que você precisa se dedicar, né, que a dedicação e a inquietação é o que me fazem chegar até onde eu cheguei, fez com que nas minhas férias, onde muitas pessoas estavam na piscina, né, ou na praia, eu estava trabalhando nesse local, acompanhando o tratamento do meu pai. E a partir dali, eles sentiram essa minha dedicação, plugaram em mim e me abriram uma porta. As pessoas precisam também abrir portas para quem se dedica, né? E a partir dali eu comecei nesse mundo da odontologia, aprendendo lá com eles. Até que chegou um momento em que eu abri o meu próprio consultório. Né? Quanto tempo de carreira tu tinha quando tu abriu o teu consultório? 6 anos de carreira eu tinha quando eu abri. E o teu ponto de inflexão, a busca pelo teu próximo nível foi com 15 anos de carreira. 9 anos depois que eu já tinha transitado por algumas caminhadas dentro do meu negócio próprio e desplugando desses negócios onde eu trabalhava, porque teve um momento em que eu fiquei trabalhando no meu e no dos outros até eu conseguir construir um caminho próprio sozinho. Perfeito. Né? E quantos anos de carreira tu tá agora? 20. Então, nós temos 3 marcos aqui, 3 pontos de inflexão. A largada até os 6 anos, o que ele fez dos 6 aos 15 e o que aconteceu dos 15 aos 20 anos nos últimos 5 anos, que 3 desses têm um pouco dessa mesa que nós vamos falar para vocês. Eu acho que é muito bacana aqui para quem está nos ouvindo. Do 0 aos 6 foi o momento em que a mentalidade era de intraempreendedor. E isso vale diamantes na nossa fala aqui, porque você pode sim empreender estando dentro do negócio dos outros. Você pode sim aprender como se faz. Você pode sim inovar, contribuir, sugerir. Porque se você tiver essa atitude, você vai se preparar para construir o seu negócio, se você quiser ter o teu negócio. Porque não quer dizer que todo mundo precisa ter. Exatamente. Mas se tiver essa mentalidade, tem grandes chances de crescer com quem está fazendo. Porque quantos intraempreendedores estão no teu negócio de saúde hoje? E hoje eu abro portas e ensino a eles como fazer, porque eu já passei por essa caminhada. Tudo tem o seu tempo. É sobre isso. Então, você pode, primeiro, como intraempreendedor, construir a tua visão, mas como intraempreendedor, você pode crescer junto com quem quis construir um negócio, quis os riscos desse negócio, né? E quis fazer acontecer. Aí você fala dos 6 aos 15, ali no momento, que eu acho que é o clássico, que muitas pessoas da audiência, até profissionais da saúde que estão nos escutando podem se encaixar, que é o momento quando está o profissional, o autônomo, com a sua secretária, com a sua agenda composta, geralmente por quem liga e tem interesse por algumas pequenas ações feitas e que atraem, numa posição mais passiva, na grande maioria, que é o que eu assisto, né? Mas que tu que vai me falar como foi para você. E aí, conta um pouquinho dessa fase. Essa fase foi assim mesmo? Exatamente, trabalhando por indicações, fazendo um trabalho honesto, bem feito, né? Mas sempre focado na melhoria e na aplicação técnica de um resultado para o paciente. Porém, eu sempre tinha a visão de que aquilo que eu estava fazendo poderia ser feito de uma forma diferente e que pudesse melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Vou te dar um exemplo. Quando a gente trabalhava com um aparelho colado nos dentes, muitas pessoas precisavam daquele freio de cavalo. Vou dar esse usei o freio. Eu usei o freio de cavalo. Né? Horroroso. Eu nunca usei freio de cavalo nos meus pacientes, porque eu me colocava do outro lado da cadeira e pensava quão mal essa pessoa vai se sentir, quanto eu vou impactar na autoestima dele. Horroroso, entendeu? Ele dá muito resultado tecnicamente. Como odontologia, ele traz um resultado extraordinário. Porém, não é só sobre olhar para o resultado odontológico. Eu acho que esse aqui é um dos grandes desafios que eu coloco para os profissionais. Eu estou falando de odontologia, mas a gente pode expandir isso para qualquer área, né? Não é só sobre o resultado que você vai entregar, mas é como e para quem. Né? Ou seja, você está entregando um resultado para uma pessoa, ela está ali do outro lado. Então, não é só olhar para o quão bom tecnicamente. Porque eu tenho certeza que a partir do momento em que eu chegava para a pessoa e mostrava para ela que eu não precisava daquele freio de cavalo para resolver, eu tinha outras tecnologias ou outras formas de poder entregar aquele resultado para ela, certamente ela gostava muito mais, eu estava mais feliz, ela também, e automaticamente ela me indicava para outras pessoas, porque o Guilherme é um dentista diferente e ele trata de forma diferente. Quando ela via alguém com freio de cavalo, ela dizia: tu não precisa disso, vai lá falar com o Dr. Guilherme. Então a gente foi construindo essa caminhada nesse processo de entrega com excelência, porém sempre olhando para uma pessoa. A gente está tratando um ser humano e não um dente, né? E aí fazendo com que essa pessoa trouxesse novos indicados com este mesmo objetivo.
Porém, a inquietação sempre continuava comigo. Quer dizer, vinham novos problemas dos meus pacientes para a mesa, né? E esses problemas traziam novas necessidades, que vinham até a colocação de um novo dente, que estava com problema, e como a gente podia repor esse dente novamente através de tecnologias melhores do que as que existiam. Então, esse olhar diferenciado, essa visão de que não é só a técnica, mas sim o como, e como a gente pode trazer inovação para isso e desenvolver novas técnicas próprias para poder melhorar e validar isso de maneira segura para poder aplicar, foi o que me fez ir escalando a ponto de eu bater num teto onde eu já não tinha mais capacidade de atendimento de pessoas em curto prazo. Porque hoje, quando você liga para um dentista e diz assim, preciso marcar uma consulta, e ele vai te dizer, eu só tenho horário para daqui a 90 dias, Já não te era. deixa confortável. Isso me incomodava, entendeu? E eu não queria que essas pessoas tivessem que ficar esperando tanto tempo assim, mas como eu poderia fazer se eu tinha só 2 mãos, né? E aí tu passou pela síndrome de só eu sou capaz, só eu consigo, ninguém vai vir aqui e vai fazer igual a mim, como que eu vou delegar isso? As pessoas só querem comigo, e se não for eu, quem é que vai fazer? Essa síndrome em algum momento te pegou? Todas ou elas não juntas misturadas. Eu acho que é importante falar sobre isso, porque Claro que sim. essa síndrome pega muitas pessoas que são treinadas pelas universidades e não para empreender, né? Que não são treinadas no seu mindset para avançar nos seus negócios. Eu vejo talentos incríveis que poderiam multiplicar, expandir, transformar, criar novas oportunidades, mas colocam nas costas de que se não for eu que fizer, não vai ficar bom. Se eu botar alguém aqui, eu vou me prejudicar. Se eu botar alguém aqui, posso perder mercado. E se alguém... Fala. Tudo isso. Fala. Ajuda quem está nos ouvindo. Tudo isso. Todas essas crenças passavam pela minha cabeça e me travavam. Por isso, inclusive, eu demorei um pouco mais do que eu imagino que eu poderia, porém não existe essa cobrança de prazo. Tem gente que pode fazer toda essa minha caminhada em 1 ano. E tá tudo bem, ele foi mais rápido do que eu. Mas tem gente que às vezes fica uma vida inteira e não toma nenhuma decisão. Isso é muito pior. Então, cada um tem o seu momento. E onde que está essa virada de chave? Dentro da nossa visão, da nossa mentalidade, das nossas crenças, né? E aí, olhando para essas crenças e vencendo elas, né? Que foi a partir desse momento em que eu tive a minha virada de chave, quer dizer, eu entendi que eu precisava vencer essas crenças todas, porque senão eu estaria parado naquele platô, naquele momento, para o resto da minha vida. E que muitas pessoas escolhem assim exatamente. Não é nenhuma escolha, é uma falta de capacidade de enxergar, porém, a partir do momento em que enxergar, criar coragem para ter a sua mentalidade para dizer, preciso crescer, preciso de mais pessoas, porque não é só sobre mim, é sobre a minha capacidade de melhorar a qualidade das pessoas com mais pessoas trabalhando comigo, né? E aí eu comecei a pensar, como, né? Como eu posso fazer isso? Quem eu vou chamar para poder me ajudar, para poder fazer com que eu consiga chegar mais rápido, para que eu consiga atender mais pessoas, né? Como a gente vai fazer isso? Porque não é simplesmente só sobre botar alguém que vai fazer. Você precisa de alguém que tenha a capacidade e uma mentalidade intraempreendedora no primeiro momento, que é onde eu estava lá atrás, na minha largada, né? E quem é essa pessoa? Só que muita gente olha e única e exclusivamente para esse processo de assim, ok, vou botar mais um dentista, porque ir lá comprar uma cadeira e colocar mais um é rápido, você vai dar um jeito economicamente de fazer, compra uma cadeira, coloca lá e coloca uma pessoa para atender. Seria fácil, né? Porém, o que você precisa é colocar a pessoa certa e você precisa fazer com que aquele atendimento seja de qualidade. Então, ela precisa de cultura, ela precisa de treinamento, ela precisa ser uma pessoa... E precisa ser um negócio, não mais um consultório. Exatamente, porque senão você simplesmente vai largar ela lá e ela vai entregar o que ela pode, você não vai ter controle, isso vai dar errado. Então não é só sobre colocar de qualquer jeito, é sobre colocar do jeito certo. Então, se você está pensando em dar esse passo, né, no seu negócio, vou te contar como eu fiz para poder construir essa caminhada, não simplesmente colocando mais um dentista para somar na minha equipe, mas eu fui olhar para quem poderia me ajudar a fazer com que essa caminhada fosse viável, porque afinal de contas, se eu estava preso na minha agenda, eu e a minha secretária, como eu iria ter tempo de ajudar alguém a me ajudar? Né? E foi aí que eu fui olhar para dentro de casa. Né? Eu pensei muito, cheguei a uma decisão de que eu tinha a pessoa certa dormindo comigo.
né? Boa. E ela tá aqui na sala, viu? Já vou botar ela na mesa para vir falar com a gente. Já vamos trazer ela aqui. A Natália, minha esposa, sempre teve uma visão empreendedora, tinha os seus próprios negócios e sempre cuidou deles com maestria no quesito cuidado com o cliente, encantamento, cuidar da experiência do cliente, tudo que eu já falei da parte de odontologia, ela tinha essa visão na parte de empreendedorismo. A Natália não é dentista, né? Mas ela sempre teve negócios focados nesse processo de como o cliente vai ser recebido, como o cuidado com ele vai ser diferenciado, e não simplesmente entrar numa loja, comprar um produto e sair sem nem a gente saber quem é. E aí eu disse, por que não a gente somar as nossas forças, né? E fazer com que o nosso negócio de odontologia seja um negócio diferenciado, porque eu preciso de ajuda para poder dar esse próximo passo. E aí eu cheguei para ela e disse, topa essa caminhada comigo? Eu vou interromper a fala dele, porque eu provoquei ele, e ele me disse assim, e talvez você que está me ouvindo está pensando isso, mas dá certo trabalhar com a esposa? Mas será que a gente não vai ter um problema maior se a gente for se unir e começar a debater sobre os negócios? Por que eu te interrompi, Guilherme? Porque muitas vezes, sim, a pessoa está dormindo com a pessoa que pode fazer os melhores... O seu melhor sócio está na mesma cama e você não está conversando com esse sócio sobre as possibilidades, sobre as construções que podem ser feitas, sobre as possibilidades. Eu acho que sempre tem que deixar a regra do jogo clara, né? É sempre importante saber quais são os papéis de cada um no jogo, né? E fazer os movimentos. E tudo... Eu não suporto essa palavra, mas eu vou falar. Você precisa testar. Você precisa experimentar. Você precisa sentir na pele. Você não pode pegar emprestada a crença dos outros que talvez não é a crença que cabe na tua casa de casal junto não dá para trabalhar, não dá para empreender junto, vai ser difícil. Tudo tem desafio. Agora, que desafios você está disposto a lidar para conquistar aquilo que você deseja? Então, eu fecho esse parênteses porque eu tenho certeza que quem estava nos ouvindo pensou, será que dá para empreender em casal? Tudo dá. Mas o que você está disposto a fazer? Regras claras, papéis claros, o talento de cada um na mesa e juntar tudo isso faz uma construção. Eu me lembro exatamente do momento que esse assunto veio para a mesa e a tua primeira reação foi essa. Mas será que isso vai dar certo? Novas crenças. Novas crenças, Exatamente. Isso aí, continue. Se a gente tinha crenças na parte da odontologia e do empreendedorismo, surgem mais crenças para tornarem esse caldeirão ainda mais complexo, né? Que são exatamente todas essas crenças que tu acabaste de falar, né? Será que vai dar certo? Né? Vamos trabalhar e vamos conviver, então a gente vai ficar 24 horas junto, né? Será que a gente escuta muito isso, né? Não tem como eu trabalhar com meu marido todos os dias, né? E o que a gente pensava, o que eu pensava e o que eu alinhei com a Natália, em primeiro lugar, é que é o oposto, né? A gente consegue somar as nossas forças, mas tudo isso depende do quê? Confiança. Quando você casa com alguém, você faz um contrato de confiança. E na nossa visão, a gente sempre teve tudo muito claro. Se você não tem alinhado com quem você está, casado e dormindo junto e convivendo, o caminho que você quer seguir, para onde você está indo, o que você está fazendo, se você precisa esconder o teu celular da tua esposa, tá errado, não vai dar certo, porque você não está confiando nela. Então, esse é o passo. Então, case com uma pessoa que tenha a mesma visão de caminho que você, para que você possa confiar plenamente nela. E a gente confia plenamente um no outro. Então, essa é a primeira crença que vem, né? Será que eu vou conseguir conviver com a minha esposa no meu trabalho? Se você acredita nela e se você tem uma relação limpa com ela, certamente isso vai dar certo. Olha só, a riqueza aqui, eu preciso falar isso. Talvez você não vai empreender com o teu marido ou com a tua esposa. Mas o casamento é uma sociedade. E eu treino inúmeros empresários que deitam na cama com a sua esposa e ambos, quando eu peço de forma separada onde vocês querem chegar, não conseguem me responder. Então, casais, independente de vocês fazerem negócios juntos, o maior negócio é a família de vocês. Então, construir olhando para si, olhando para a família, para a carreira, entender os sonhos do outro, pegar junto, saber, se ajudar. É independente de ter um CNPJ onde os dois estão liderando esse CNPJ. Pare e pensa sobre isso. Talvez hoje é dia de fazer uma bela conversa dentro da tua casa. Onde estamos, para onde estamos indo, o que cada um quer, do que não queremos se arrepender,
porque isso salva famílias, salva negócios, salva muita coisa. Fica a dica. E aí, Fer, então, quem me trouxe para sentar Profundo, nesta filosófico. eu concordo plenamente. Mas é real. É real. É real. Se não for assim, um tá subindo, outro tá patinando, um tá indo, outro tá ficando e vive na mesma casa com as coisas nem sabendo para onde tá indo. Eu E digo aí assim, começam outros problemas. Exatamente, que isso aumentam. Eu digo que não pode um estar olhando para o norte e o outro estar olhando para o sul. É isso, Vamos é olhar isso. juntos para o norte. Né? Eu sempre falo isso. E aí foi no despertar dessa necessidade que eu cheguei para a Nath e falei, e sabe quem que me trouxe a sentar nessa mesa aqui contigo? Foi ela. Ela Nós precisamos falar isso claro que também. sim, por isso que eu trouxe Eu esse acho que assunto. ela tem que vir para cá porque ela tá muito em pauta. Então, Nath, vem, já vamos dar nem precisa dar stop. Vem aqui com a gente participar. Bota aqui a cadeira desse lado, né? Ou aqui assim. Isso. Aqui assim. Vamos lá, a gente vai ajustar aqui porque eu quero que ela conte como é que foi essa chegada no negócio, que faz parte da expansão, mais um pouquinho só aqui, que faz parte da expansão, que faz parte da transformação, não podia ser diferente, né? Eu vou chegar chegando assim como Chega eu cheguei no negócio, né? Isso, chegando. Chegando. Mas ó, foi muito importante o que ele falou. Homens, escutem as suas mulheres. É isso. Porque elas podem te ajudar a ir para o próximo nível. Agora as mulheres podem, algumas ficar bravas comigo, mas tá tudo bem, não tô nem aí. Ou elas podem te segurar sempre no mesmo lugar. Mas se elas ficarem buzinando alguma coisa, você preste atenção nos sinais. Porque literalmente nós estamos nessa mesa, porque ela prestou atenção nos sinais. E buzinou no meu ouvido. Buzinou no teu ouvido e aí tu veio. Mas eu quero que tu faça só o gancho da linha do tempo. Nós saímos dos 6, chegamos nos 15. Dos 15 para os 20, teve o ponto de transformação que ela veio para o negócio. Foi o ponto de inflexão. Isso. Aí as decisões que tiveram e depois, Nath, tu já pode ir trazendo um pouco do que foi feito, foi construído. Acho que bem, bem bacana. Legal. Então, quando startou essa ideia, né, eu cheguei para ela e disse, bora, vamos comigo? E ela disse, quem pode nos ajudar a fazer com que isso dê certo? Né? E aí ela começou a olhar para a Fernanda Toqueto. Naquele momento ela me disse assim, vai lá e conversa com a Fer, leva essas tuas crenças todas, né, para ela, entenda se a gente vai conseguir aplicar isso tudo no nosso negócio e depois a gente conversa. E a partir daquele dia é como a gente conseguiu cada vez se unir mais como casal, com um foco em estarmos juntos como a gente já tinha, mas também dentro do negócio. Né? E aí tu trouxe a nossa visão para nós, eu vim, conversei contigo, eu voltei para casa com a cabeça fervendo, com um monte de ideias, e cheguei para ela e disse assim, agora é a tua vez de ir lá conversar com ela. 9 meses depois nasceu a vinda dela. Lembra que ela foi no primeiro porque encontro ele do Titanium começou a Club. fazer- E aí ele veio conversar contigo numa mentoria individual. Ele começou com mentoria individual. E eu não acompanhei mais ele. E aí eu comecei a pensar, pá, mas acho que o problema sou eu. Eu não tô conseguindo acompanhar, eu tô achando que era o Guilherme que precisava, mas eu acho que eu tô precisando. E não estava enxergando, e começou a ficar difícil para mim, porque ele estava com uma cabeça, ele estava lá na frente, eu não conseguia acompanhar. Não estava propriamente dito dentro do negócio, porque eu não acreditava ainda que eu podia fazer a diferença. Até que um belo dia eu recebi uma ligação tua para eu sentar aqui. Para vir para a mesa. Isso. E eu voltei transformada. Primeira coisa que eu fiz foi dizer, mas por que a Fernanda quer falar comigo? O que está acontecendo? Tava brava comigo, né? O que é isso? Não, só vai lá, por favor, só vai. E eu voltei com outra cabeça e em 1h30 que eu fiquei contigo, assim, clareou muito o que eu conseguiria fazer a partir daí. E aí eu comecei o movimento, fui para São Paulo com ele no primeiro encontro do clube. E aí entrei, e aí foi. E aí comecei. Só que aí neste processo Tu foi muito visionária, aquela cartinha que tu deixou, vamos dar o passo. Lembra? Depois que ela foi, tu levou ela num encontro, aperta assim. Ela foi participar num experience do Titanium Club, e aí tu mandou um bilhetinho, aperta o cinto e vem junto. E aí tu me convidou para fazer parte do clube, e eu lembro que eu não consegui dar resposta no dia, e eu falava para ele, meu Deus, mas o que eu vou fazer? Eu não tô conseguindo enxergar. Até que um belo dia ele deixou um bilhete para mim com flores. Aperte os cintos. Bom dia, Titanium. Aperte os cintos que nós vamos voar. E aí eu pensei, é isso. É isso que vai acontecer. Né? E aí foi um momento de virada foi esse. De eu entender. E aí depois eu precisei começar a estruturar tudo isso. E eu escrevi
um processo para acontecer dentro do negócio. De 25 páginas. Fala Eu mais escrevi sobre isso. esse Olha só, processo. preste atenção. Progresso e ordem. Ela vai falar de ordem agora, né? O processo, eu comecei a construir um processo para esse crescimento, para esse próximo nível, para aquilo que nós estávamos buscando. Então, como este processo? Vai, conta. Exato. Como eu conhecia o negócio de estar em alguns momentos, daquilo que ele me falava, eu precisava entender melhor como acontecia. De qualquer maneira, eu escrevi, primeiro sem estar no negócio, o que a gente poderia fazer para mudar, com a visão lá na frente de crescimento. Expansão, colocar mais pessoas, porque o Guilherme tinha chegado num platô onde ele não conseguia mais ele no mocho dele com uma secretária evoluir. Agenda lotada, um profissional bem visto, né, com técnica sempre inovando, mas não tinha crescimento. O que eu poderia fazer com a minha expertise de pessoas, de liderança, de time, para que isso melhorasse? Escrevi os processos. Começando por... São 3 pilares que eu separei. Atendimento, processos de atendimento, inovação e tecnologia. Tá. Eu dividi em 3 pilares. Tá? Isso. Atendimento, inovação, tecnologia. Exato. Tá, vai anotando aí, para depois tirar do rascunho. Quais são os projetos, quais são os processos que... Só uma coisa antes de tu começar. Tá. Ó, se tá fazendo sentido para você, se você tá tendo insights, lembra de fazer a gente ficar sabendo, faz um print, manda uma mensagem pro Guilherme, pra Natália. Eu vou deixar todos os arrobas aqui descritos nesse podcast. Compartilha esse conteúdo, encaminha para alguém, sabe? Eu acho que isso é prosperar, é crescer e compartilhar, é querer ajudar as pessoas a crescerem. Então, faça o que precisa ser feito, inspire alguém a fazer também e faça a gente ficar sabendo. Se você tá indo aqui é porque tá fazendo sentido, né? Então, lembra disso. Vai, Nath, agora Vamos lá. segue. O primeiro pilar é atendimento. O que eu poderia fazer e levar para o negócio de atendimento, de processo de atendimento, que ele, na parte técnica, já estava fazendo muito bem, né? Que processos, desde da captação do cliente até o cliente chegar no negócio, como ele ia ser recebido, como ia ser a parte do atendimento lá dentro, como ia ser o pós-venda. Isso foi todo pilar de atendimento que não acontecia. Porque imagina, ele sozinho, sentado no mocho, atendendo o cliente, uma secretária cuidando de tudo, não tinha como, né? E aí depois eu parei para pensar e pensei, outra coisa que poderia explodir o que a gente já estava trazendo. O que os clientes não gostam na odontologia? E aí eu pensei, será que Daí foi um momento para mim, foi um pouco difícil, que eu pensei, mas será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo isso certo? Eu não faço parte desse meio da odontologia. E aí veio uma ideia para mim, que foi a seguinte, eu me encaixo sim, porque eu justamente me encaixo, porque como eu não sou do meio, eu tenho um olhar de cliente. E é aqui que eu vou fazer a virada do negócio. Então, aquilo que eu não gostava num consultório odontológico, comecei a ouvir as pessoas, perguntar para clientes mais próximos, pessoas mais próximas, o que nós poderíamos fazer para inovar e para que tu busque a área da odontologia sem medo, sem trauma, sem dor. O que a gente pode fazer? Aí a gente trouxe inovação, né? Que também é forma de atendimento, aquilo que a gente pode fazer. A gente capta clientes de todo o país, então como que a gente pode trazer esse cliente para Garibaldi, na Serra Gaúcha, uma cidade de 35 mil habitantes, porque assim, como que eu vou crescer numa cidade de 35 mil habitantes? O que eu vou fazer? Eu tenho que trazer pessoas de fora, né? Então eu vou ter que buscar e fidelizar esse cliente de que forma, né? Coloquei lá no papel como eu poderia fazer. Depois a gente pode até entrar nisso, né? Uhum. E a questão da tecnologia. Que aí vem a questão de não ter dor, a questão de não ter cheiro, a questão de não ter barulho. O que a gente pode, né? Sempre ouvindo o cliente. Sempre. Os mais amigos, até pessoas que sentavam na nossa mesa. O que vocês acham que a gente pode fazer? A humildade de baixar, ouvir, para poder aplicar. Uhum. E aí fiz esses 3 pilares, que eu chamo de 3 pilares do encantamento, né? Que eu trouxe para o negócio e fez com que a gente crescesse muito. Vocês fizeram uma mudança de estrutura. Também. Foi importante. Isso entra na inovação.
né? Mudar a estrutura. Porque a gente enxergou que não era só sobre crescer, mas era crescer com ordem, né? E como todo esse processo de encantamento que a Nath trouxe, ele impacta na visão do teu cliente, né? De como ele enxerga essa inovação de maneira prática, né? Ela precisa ser visível e não simplesmente falada, né? Então a gente montou um projeto de como seria essa expansão, quantos profissionais a gente ia ter, quais áreas se conectavam com aquilo que a gente fazia, porque a gente precisava expandir e colocar novas possibilidades, né? E a partir daí a gente projetou, a Nath olhou para todo esse processo de estrutura física, né, de como ela ia poder chegar, ser bem recebida, né, ter um ambiente confortável. Nós montamos a estrutura da nossa nova clínica com um aspecto de uma casa, para que as pessoas estivessem chegando se sentindo em casa e não chegando se sentindo numa clínica odontológica. Porque as pessoas, muitas me falavam o seguinte, que eu acho que é importante falar. Eu prefiro ficar em casa do que ir ao dentista. Eu pensei, como que eu posso transformar uma clínica odontológica em casa? E é uma casa, né? É, Então, uma casa. Foi tudo. Na Precisa rua, sentar, né? uma casa, com deck, com jardim, né? E as pessoas se sentem acolhidas, na verdade, né? E aí a gente começou a olhar para quais eram, no mercado da odontologia, as possibilidades de inovação e sentindo também, sempre olhando para dentro, para o nosso cliente, o que ele trazia de necessidades, quais eram as dores dele que a gente poderia ajudar. E eu, já trabalhando no mercado há bastante tempo, sentia muitas pessoas queixarem da qualidade do seu sono. Elas vinham, por exemplo, com os dentes gastos por bruxismo, que é um ranger de dentes que levam desgaste e que isso impactava muito na qualidade de sono delas. Eu, como especialista em ortodontia, já estudava sobre essa área, né? E isso volta na questão da inquietação. Isso sempre esteve lá, né? Como eu posso melhorar a qualidade de vida das pessoas? E eu comecei a enxergar que cada vez as pessoas estão trocando mais o seu tempo de sono, né? As pessoas querem produzir mais e onde elas mexem primeiro? Dormindo menos, né? E isso gera uma série de problemas de saúde, fazendo com que ela faça o contrário. Se ela estiver descansada e com alta performance, ela vai produzir mais no seu dia. E não o inverso, chegar cansada e ainda dormir menos. E eu comecei a olhar para essa questão de como a gente poderia agregar possibilidades na melhoria da qualidade do sono, mas de maneira completa. Porque a odontologia do sono ela já existe há muito tempo, porém ela tem a sua limitação na parte odontológica. Assim como a medicina do sono já existe há muito tempo e ela tem a sua limitação na parte médica. Por que não a gente somar forças da odontologia junto com a medicina para a gente poder contribuir com os pacientes de maneira ampla e completa? E assim a gente começou a montar a nossa estrutura, que hoje é o Instituto Guilherme Cavagnoli, que traz uma opção de odontologia, de medicina e de saúde do sono, para que a gente consiga resolver tanto partes estéticas odontológicas, né, quanto partes de melhoria na qualidade do sono, seja através de tecnologia na parte da odontologia, como mesmo na medicina, mexendo em questões metabólicas do paciente, por exemplo, para fazer com que ele consiga dormir melhor, performar melhor e ter uma melhor qualidade de vida. Porque a gente já mexia na autoestima das pessoas, modificando o seu sorriso através de lentes de contato em porcelana. E isso faz com que a pessoa se olhe no espelho e se sinta mais confiante. Porém, a gente olhava também para a parte da lente de contato como algo que precisava ser feito sem dor. E aí a gente volta para a inovação. Como a gente pode usar tecnologias para que a pessoa possa fazer procedimentos odontológicos que não tragam dor. E não o trivial de uma anestesia convencional que sempre se fez a vida toda na odontologia. Então a gente começou a olhar para dentro do Instituto com possibilidades de inovar, tanto em áreas técnicas quanto em áreas que podem melhorar a vida das pessoas de maneira expressiva. E a gente trouxe, né, junto com o nosso know-how já de bastante tempo, a parte da medicina e da odontologia para termos um crescimento ainda maior no nosso instituto. E aí a gente começa a criar novas necessidades, que são, como eu, Guilherme, antes com 2 mãos, a gente saiu de 2 profissionais, eu e uma secretária. Hoje nós estamos em 10 profissionais no instituto, né? A partir do momento em que a Nath entrou e conseguiu dar esse olhar de fora e começar a gestão, porque eu estava executando os processos de entrega de sorrisos, de transformação, né, com lentes de contato.
E ela começou a plugar nesse processo de gestão e encantamento, e por isso que a gente conseguiu esse crescimento expressivo. Você fala aqui do teu método exclusivo para lentes de contatos, né? Vou dar um sorriso aqui, que foi o Guilherme, então, com seu método, que fez o meu sorriso dos sonhos, né? Esse é método sorriso dos sonhos. Esse método, ele tá dentro do consultório hoje, ele é uma estratégia para o teu paciente, você já está levando para o mercado? Fala mais sobre isso. O método Sorriso dos Sonhos nasceu da minha inquietação de que, assim como eu falei do freio de cavalo, né, as pessoas sempre chegavam e diziam: eu não quero estragar os meus dentes para poder construir um sorriso bonito, né? E a odontologia tinha técnicas que precisavam de um desgaste maior nos dentes para poder entregar, através de lentes de porcelana, um sorriso bonito. Isso me incomodava. E eu comecei a desenvolver métodos próprios para que eu pudesse fazer um mínimo desgaste, para que a gente conseguisse, em parceria com quem trabalha com a parte de laminados em porcelana, desenvolver um produto que eu pudesse entregar sem precisar estragar os dentes. Hoje, as pessoas chegam para mim buscando esse método, porque elas já, através do nosso trabalho de comunicação, então quando a Nath mostra, né, quando eu executo e a Nath apresenta essa possibilidade para que as pessoas conheçam, elas já chegam querendo o método do sorriso dos sonhos, porque elas sabem que eu não preciso estragar os dentes para poder transformar o sorriso dela através de lentes de contato em porcelana. E aí a gente começou a entender que a gente poderia mudar o mercado, inclusive, ensinando pessoas a poderem fazer e a desenvolver esse método nos seus negócios, porque não é só sobre você mudar o que está acontecendo no seu negócio, mas é sobre mudar o mercado também, para fazer com que outros profissionais também consigam atingir esse nível de excelência e que a gente consiga, quando melhora o mercado, ele melhora para todo mundo, né? E aí voltam crenças. Muitas vezes as pessoas ficam com a crença de que só eu posso ou que só eu preciso fazer isso. Pelo contrário, a gente... É uma que tu venceu, né? Que tu podia ensinar o método. Exatamente, a gente vai... Ele tinha essa crença. Tinha essa crença. Eu era uma pessoa cheia de crença. Tenho inúmeras ainda. Elas concorda? acordam, tá? Elas acordam, a gente precisa botar elas para dormir, por isso que a gente está próximo de pessoas como você para poder nos lembrar disso. Acordar o tempo todo. Isso, elas podem, elas vêm, elas acordam, elas dormem, elas nunca As terminam. minhas também. De todo mundo, nós somos seres humanos, né? E eu tenho muitas outras crenças que eu preciso vencer, porque cada passo que a gente evolui, novas aparecem e a gente precisa ir rompendo essas barreiras. Então a gente desenvolveu dentro do Instituto um braço de educação, IGC Educação, onde nós mostramos essa nossa caminhada e como a gente pode fazer, né, negócios crescerem utilizando os pilares que a Nath acabou de comentar, junto com uma técnica que busque excelência e que a gente desenvolveu lá de maneira exclusiva para poder explicar para as pessoas. Certo, então vamos lá. Dentro do Instituto, hoje, você tem a educação presente, mas a educação para a técnica e a educação para a gestão. Exatamente. Na técnica, tu tem fellow, tu tem imersão para ensinar o teu método do sorriso dos sonhos. É isso? Isso mesmo. Que eu trago dentistas para vivenciarem a nossa forma de condução e como essa técnica é desenvolvida. Não única e exclusivamente a técnica, porque eu falei antes, não é só sobre a técnica, é sobre o como. Como a gente faz, por exemplo, para entregar um sorriso dos sonhos em 2 dias, né? Porque as pessoas querem velocidade. Nós temos pacientes do Brasil inteiro que vêm de Minas Gerais, São Paulo, descem para Garibaldi, em 2 dias a gente entrega o sorriso e ele volta. Então, como a gente faz para ele não perder 2 dias de trabalho também? Porque é sobre isso. Isso também sempre me incomodou. Eu não quero alguém parado 2 dias. Ela precisa produzir enquanto eu estou atendendo. Então, a gente desenvolveu um método de que enquanto eu transformo o sorriso, ele trabalha. Tem como, entendeu? Só que como a gente faz para transmitir isso para quem está fora? Imergindo o dentista que tem interesse em conhecer esse produto dentro do nosso instituto para ele viver Ele vive a experiência e vive todo o encantamento de uma clínica de alta performance. Ele, desde a captação do cliente até o pós-venda. Vocês unem daí para esse cara o outro projeto de... Unimos. Sim, porque ele precisa da solução completa, entende? De Porque aí ele também. consegue entregar e consegue fazer com que toda essa caminhada seja feita de maneira correta, entendeu? E o nosso método, a sua mentoria, fez nascer um braço também, fez nascer esse braço, mas esse braço, o dentista pode ir lá para aprender lentes, mas se ele não quer ter lentes, ele tem... A parte da gestão, que fica comigo, né? São 2 braços dentro do IGC Educação. Isso. E a parte da gestão, encantamento e crescimento para negócios da área da saúde é comigo, né? É online. Algumas pessoas eu faço alguns encontros presenciais, né? Dependendo daquilo, porque é bem personalizado.
né? A nossa parte de educação é bem personalizada. Então, toda essa parte de gestão fica comigo, acompanho online, faço treinamento de time, né? Desenvolvo um plano de crescimento para o negócio. Já tem muitas pessoas sendo impactadas com a metodologia que nós criamos e estamos bem felizes com isso. Revolucionando o mercado da saúde, na verdade. Muito bem, muito bom. Então, abrimos essa questão da educação, falamos dos 2 pilares que vocês estão tratando. Se alguém tiver interesse, pode chamar. A gente faz aqui isso também, mas eu quero pegar uma coisa aqui que eu acho que os 2 vão muito bem, mas eu acho que o Guilherme vai bem mesmo, eu já vi ele fazendo isso, que eu gostaria que tu falasse, e que dentro do Instituto vocês ensinam isso, sobre o teu jeito de vender. Isso faz parte, inclusive, do processo. Não é só sobre uma venda, porque a pessoa, quando ela vem buscar uma transformação no seu sorriso, na sua autoestima, né? Normalmente, quem busca uma transformação de sorriso está com a sua autoestima baixa, querendo melhorar a qualidade do seu sorriso, porque isso impacta como ela se olha no espelho, né? E como os outros enxergam ela. Então, o processo, na verdade, que eu sempre digo eu apresento para ela a necessidade de maneira que ela consiga ficar claro sobre aquilo que a gente está falando, né? Não adianta eu usar palavras técnicas, e isso é uma dica que eu dou sempre para quem me busca, porque os profissionais técnicos tendem a conversar de maneira técnica com as pessoas. E muitas vezes, quando você usa termos técnicos, o cliente que está do outro lado não entende, né? E você pergunta para ele, tu entendeu o que eu falei? Ele te responde, sim, eu entendi. O que eu sempre faço é usar uma comunicação que não seja técnica para ele, que ele consiga entender, e que ao perguntar para ele, você entendeu o que eu te falei? E ele me diz sim, eu digo, então me explica. E muitas vezes ele me explica errado. Uhum. E aí eu chego para ele e digo, então, perdão, eu não fui claro na minha comunicação, eu não consegui fazer você entender. E aí eu faço com que ele consiga enxergar a necessidade sempre de maneira ética e coerente. Uhum. Porque ele precisa entender, a gente não cria necessidades, a gente mostra as necessidades que ele tem, entende? Essa é a nossa forma de trabalhar. Eu mostro para o cliente as necessidades e mostro para ele os caminhos que ele pode percorrer. Ele é quem escolhe e é ele quem decide aquilo que faz sentido para ele. Essa é a nossa forma de trabalho, entendeu? Porque ele precisa tomar a decisão com aquilo que cabe no dia a dia dele. Como a gente trabalha com sono, eu sempre digo assim, você precisa tomar uma decisão que não tire o seu sono. Eu estou aqui para melhorar o seu sono, não para tirá-lo. Uhum. Então, as decisões são sempre tomadas pelo cliente, mas a gente precisa fazer com que fique claro para ele a necessidade. Ele precisa entender. Ninguém toma uma decisão se não entender aquilo que você está falando, entendeu? Uhum. Por mais complexa que ela seja, você pode simplificar a comunicação para que ele consiga entender. Esse é o caminho, porque a partir daí ele enxerga, e eu escuto muito, nossa, eu nunca tinha visto meus dentes desse jeito e eu nunca tinha ouvido ninguém falar para mim sobre isso. Porque nós mostramos, com a tecnologia a gente consegue colocar numa tela grande, né, e mostrar. Uhum. A gente mostra para ele de maneira que ele consiga entender. Uhum. Então a gente usa de tecnologias a favor da nossa comunicação, para que ele consiga visualizar e entender e aí sim tomar a decisão que seja mais coerente para ele. A gente jamais vai oferecer para um cliente aquilo que ele não precisa, única e exclusivamente com algum objetivo comercial. Nós somos profissionais da área da saúde, a gente está promovendo saúde. Uhum. Então a gente precisa mostrar o que ele tem de necessidades, porque muitas vezes o cliente vem para buscar uma única solução. Eu quebrei um dente. Você precisa olhar não única e exclusivamente para aquele dente que ele quebrou. E é aí que entra toda a inquietação do Guilherme. Ele quebrou um dente por quê? Uhum. Que aí vem a costura das soluções, né? Exatamente. E aí você vai entregar para ele uma solução completa, e é isso que a gente ensina, inclusive, lá na nossa imersão dentro da nossa clínica, de olhar para a necessidade completa do cliente, o porquê ele fez isso e quais são as possibilidades de soluções que a gente tem para entregar para ele para resolver o problema completo. Porque se eu resolver parcialmente o problema dele, ele não vai ficar completamente satisfeito, nem eu. Que soluções vocês têm dentro da clínica hoje? Só para entender, quando fala em solução completa, ecossistema, resolver os problemas do paciente todos dentro de um negócio,
Eu acho que vocês estão expandindo a gama de possibilidades. Eu acho que hoje uma das coisas que as pessoas estão preconizando muito é a questão do tempo, né? De poder resolver o maior número de coisas no lugar que elas confiam e que elas, né, possam... Enfim, cheguei, resolvi, fiz tudo que eu precisava aqui, tá tudo certo. Quais são todos os serviços que tem na clínica? É exatamente esse o nosso objetivo. Hoje a gente tem uma solução completa na área de odontologia, que vai desde estética, então lentes de contato, até reposições de dentes faltando, então tudo que for de reabilitação, implantes, próteses, dentes que estão faltando. A gente tem soluções em todas as áreas para resolver essa necessidade, tá? Da odontologia. Da Na medicina... Na odontologia tem também a parte de prevenção, dia a dia, acompanhamento, ou seja, é uma solução completa. Precisa tratar um canal, tudo está A solução lá. completa de odontologia com um time completo. Existem outros profissionais. Existem outros E vocês profissionais. atendem outras áreas ali dentro. Sim. Exemplo, o paciente que nos busca para tratar ronco e apneia. Estou roncando. Estou atrapalhando a minha esposa, né? Normalmente isso é um problema, começa a gerar ruídos no casal e eu quero resolver. Ele vem para mim porque o ronco tem uma relação direta com os dentes. Muitas vezes as pessoas que roncam, elas têm uma qualidade de sono ruim, porque quando elas dormem, elas relaxam o queixo, ele bloqueia a passagem do ar, porque o nosso queixo cai em função de que a musculatura relaxou, ele ronca, certo? E aí a gente entrega para ele uma solução bem confortável que ele utiliza dentro da boca, então fica prática para ele solucionar, ele não precisa usar nenhum dispositivo fora do rosto, fácil de ele conseguir usar na sua rotina para ele viajar. E com esta solução a gente resolveu a parte odontológica do problema, mas muitas vezes ele está com sobrepeso, ele está com obesidade, então a gente precisa olhar para o quanto esse processo atrapalha no ronco, porque o ronco tem vários caminhos, não é um único caminho que resolve. E aí a gente olha para ele e diz, você tem um problema odontológico que eu resolvo dessa forma, mas você precisa também, a partir do seu peso, qual é o seu peso, qual é a sua altura, a gente vai fazer um cálculo e vai entender se ele está em obesidade. E aí a gente explica para ele que ele também pode melhorar o ronco dele a partir de uma necessidade de modificar o peso. Só que aí a gente vai plugar ele no nosso setor de medicina se ele quiser. Então a gente mostra para ele, existe essa necessidade, faz sentido para ti, entendeu? Ele vai dizer, sempre quis melhorar o meu ronco, se eu preciso disso, eu vou fazer, né? Porque a gente mostra, eu vou conseguir te entregar resultado se você atuar nessas pontas, né? E a partir daí, a gente mostra para ele o caminho e com a expertise do nosso time, ele vai conduzir essa pessoa para um emagrecimento saudável, porque é sobre perder peso da maneira correta, trocar gordura por massa muscular e não simplesmente perder massa muscular também, né? E aí a gente vai para um atendimento também personalizado. O que a Fernanda precisa, né? E não um protocolo igual ou padrão para todas as pessoas, porque a partir daí a gente está de novo voltando para um atendimento exclusivo e personalizado para a necessidade de cada pessoa. Então entra aí o nosso setor de medicina, né? Que atua linkado no setor de odontologia para poder melhorar a qualidade de vida da pessoa. E pode dar spoiler já? Eu escutei um barulhinho que vai ter estética também. Tá vindo. O barulhinho tá vindo. Tá vendo? Quando a A gente pessoa- aqui deixa spoiler, O né? barulhinho Porque... tá vindo. E o setor de medicina, acho que é importante falar também, cuida de mulheres, 40 a mais, ou também não 40 a mais, mas E não necessariamente a pessoa precisa estar na odontologia para estar na medicina. Não, exatamente aí que eu queria chegar. A gente já está atendendo muitas mulheres nesse turbilhão de sintomas 40 a mais. A gente cuida da área da medicina de menopausa, né, da chegada da menopausa, o climatério, muitas mulheres com lipedema, né, doenças autoimunes. Muito então, bom. assim, as mulheres e os homens, temos 50%, é 50-50, na verdade, né? Perfeito. Temos homens e mulheres que estão nos procurando para o setor de medicina, né? Com a nossa médica, saúde integrativa, medicina integrativa, endocrinologia, né? Que tudo se retroalimenta, né? Para você que está nos ouvindo, pega a visão. Isso é tratar o ecossistema do negócio. É você realmente pensar as necessidades que o teu cliente tem, o que transcende, como você pode conectar com o teu modelo de negócio novas possibilidades dentro e através, porque você pode não ter todas as possibilidades dentro do teu negócio, mas você pode ter bons parceiros,
parceiros, você pode ter conexões estratégicas. E isso a gente fomenta muito aqui, que é, né, o quanto a gente pode crescer com o nosso core e expandir ele, ligando um segundo motor, que é o que vocês viram nessa mesa, o segundo motor da educação, o segundo motor, né, da odontologia com a apneia do sono. Então, vocês têm dois motores plugados à odontologia diretamente, né? E o ecossistema, que é a medicina complementando as entregas dentro de um instituto, dentro de uma clínica para a expansão dos negócios. Eu adoro quando eu consigo dar o exemplo na mesa, assim, e achei importante falar. Então, pega essa visão para você repensar, né? Dentro dessas 3 fases de vida aqui, que a gente colocou a vida do Guilherme e da Natália na mesa, né? Eu adoro a linha do tempo para explicar as coisas. Os primeiros 6, dos 6 aos 15, dos 15 aos 20. Eu não sei em que fase você tá, eu só sei que se você escolher se desenvolver, se você escolher olhar para a tua mentalidade, se você escolher sentar nas mesas certas, se você decidir de verdade onde você quer chegar, que tipo de negócio você quer ter, que posicionamento você quer fazer, me escuta, você não precisa ser perfeito, você precisa começar. Você, antes de organizar, coloca progresso, porque sem progresso não tem resultado, e sem resultado não se investe em ordem. E a ordem, ela acontece na medida em que a gente vai fazendo as coisas acontecer. Eu já fiz muitas coisas certas, muitas coisas que eu precisei evoluir, preciso evoluir todos os dias. Mas se você não se propor a sentar nas mesas certas, conversar com pessoas que estão fazendo movimentos que você pode fazer, isso pode te afastar de um resultado. É o que ele disse. Eu demorei dos 6 aos 15, eu demorei dos 15 aos 20, mas se ele tivesse pego dos 6 aos 15 essa visão, talvez ele podia ter feito em metade do tempo, né? Então é sobre isso, é sobre pegar a visão emprestada, é sobre entender da visão do outro que cabe na nossa realidade, mas é sobre começar. E hoje mesmo, fazendo uma entrega, eu falei, cara, o começar, a energia e a frequência de quem você convive é muito importante. Eu fiz um acelerador hoje para a turma que tem os mentores que são mentorados por mim. E, cara, a acelerada que a gente deu ali, cara, não existe nessa energia, nessa batida, nessa frequência, você não sair do negócio e fazer algo diferente. Então, cuidado, né? O que você está ouvindo, em que mesas você está sentando, com quem você está compartilhando, porque isso tudo abastece a visão. Eu vou ir para a costura do fechamento aqui, vou fazer uma pergunta estratégica para cada um de vocês, tá? Se você tivesse que deixar uma única mensagem aqui, Guilherme, para os profissionais da saúde, para outros dentistas como você que estão nos ouvindo agora, qual é a tua mensagem? Você precisa das pessoas certas para o seu negócio. Sozinho você não vai conseguir caminhar muito longe. Então, pessoas certas e casais unidos e confiando um no outro. Uau! Nath, com essa vivência, com essa experiência, com esse movimento que vocês vêm construindo, com o que você pôde colocar em prática nesses 3 pilares, né? Para quem está nos ouvindo, por onde começar? Mentalidade. Não tem como, Fer, ir adiante sem ter uma mentalidade alinhada. Acho que tem uma frase que é muito importante. Mentalidade é valores. Alinha isso e segue. Tem uma frase que acho que ficou famosa até dentro do teu ecossistema, é salva vidas e salva famílias. Né? Muitas pessoas vinham até nós e chegavam a ti por causa dessa nossa frase. E alinhar a nossa... Eu falei essa frase. E alinhar a nossa mentalidade justamente salvou a nossa vida e salvou a nossa família. E colocou o nosso negócio, nosso business e a nossa visão de negócios em outro patamar. Né? As pessoas certas, como o Guilherme disse, mudam totalmente a nossa jornada. Quanto de crescimento esses 3 anos? Meu Deus, Meu Deus. Fala, meu Deus. Não tem nós não temos placas aí, ó, eu vou entregar tudo no final do ano, vocês façam bem a conta. Nós não temos, mas eu vou te dizer que ultimamente temos perdido a conta. Sim. E uma coisa muito importante que eu quero deixar ouça... Eles perderam a conta. Nós perdemos do crescimento, a conta. tá ótimo. Em torno, mais de 500%. Sim. Então eu tenho que fazer outra placa. Mais de 500%. Sim, não sei te dizer o número exato agora, porque agora com tudo isso que está chegando no negócio, né? Mas eu acho que é bem importante a gente falar. E é uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi essa frase que eu trago para mim. Não queira vencer dentro da tua casa.
Quem quer vencer dentro de casa perde a própria casa. Uau. Então tudo começa aqui. Para nós tudo começou assim. Quando a gente se uniu, a gente foi além. Uau. Perfeito. A gente começa Boa. nisso. Assim, é nosso ponto de partida. Ninguém tem que vencer dentro de casa. A gente tem que ir adiante. Então, um apoiando o outro, né? Sempre. Bom. E seguindo juntos. Acho que isso é muito importante. Para mim, o que mais importa é isso. Né? Muito A partir daqui, bom. a gente constrói juntos e seguimos, E né? segue crescendo. Como as pessoas... aonde as pessoas seguem, arroba, qual é o lugar de ponto de conexão, eu vou deixar nesse podcast, podem falar. Vou falar? O meu arroba é arroba Natália Cavagnoli. Vou falar o arroba do Instituto também, arroba Instituto Guilherme Cavagnoli. Vai encontrar muitas informações lá, né? Eu tenho muito conteúdo também, compartilho muitas coisas. E arroba... Dr. Guilherme Cavagnoli, e o nosso site é drguilhermecavagnoli.com.br. Lá a gente traz inúmeras informações sobre o mundo da odontologia, a medicina e de saúde do sono, então tem muita informação a respeito de a gente poder instruir as pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida já, e também a respeito do IGC Educação, desse nosso braço de educação, de como a gente pode ensinar os empresários, né, das demais áreas, não é só sobre odontologia, né, mas sobre da área da saúde, de como a gente aplica no nosso dia a dia, então encontra informações lá. E claro, nosso direct pode chamar a gente no arroba Dr. Guilherme Cavagnoli, chamar a Nath, enfim, a gente está aí para contribuir. Empresários que querem transformar, empresários da área da saúde que querem transformar seus resultados, né? Estamos aqui, com certeza, para fazer. Muito bom. Eu vou Muita deixar coisa boa. todos os perfis, então, na descrição desse podcast. Mais uma vez, esse episódio é patrocinado pelo Titanium Club, que todos nós somos sócios desse ecossistema. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o clube, eu também vou deixar uma aplicação aqui. O nosso time vai fazer contato com você. Muito obrigada pelo tempo de vocês, muito obrigada pelas trocas, pelo resultado. E eu desejo muito crescimento, eu desejo que vocês realizem os sonhos de vocês, das pessoas que estão com vocês. Eu acho que quando a gente se permite crescer, não é só sobre a gente, é sobre todos que estão ao nosso redor. Exatamente. Então, que a gente tenha impactado as pessoas que estão assistindo esse episódio com todos os insights que saíram nessa mesa. Muito obrigada pela tua audiência e até o nosso próximo episódio.